Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Erika Caçolha, você está no canal de costura criativa com tecido e às vezes com feltro, tá bom? Gente, olha só que fofura, gente, que nós vamos aprender a fazer hoje. Vou dar dicas assim para a vida, tá? Isso daqui é um escorredor de pia, um tapetinho de pia, tá certo? Que nós estamos utilizando aqui pedacinhos de tecido, aquelas tiras de tecido que a gente não sabe o que fazer, né? Então aqui, ó, eu tô utilizando, né? Tirinhas de tecido que eu tinha aí. Então, se você tiver tiras menores, você vai juntar as tiras até dar o tamanho ideal aí que você precisa, tá? Para você fazer esse tapetinho aqui. Eu tinha esses dois tecidos aqui, só esse aqui não dava, só esse aqui também não dava, então eu resolvi fazer essa emenda e já trazer para vocês essa ideia que vocês podem fazer com retalhinho, gente. É uma maneira de vocês utilizarem como uma peça muito útil que as mulheradas amam. Tenho certeza que você também ama, né? Porque esse tapetinho de pia aqui, o meu escorredor, por exemplo, ele é pequenininho. Eu não gosto de escorredor muito grande. E aí sempre sobra alguma coisa que não tem muito onde você colocar, você tem que colocar direto na pia, e eu não gosto, tá? Então, é por isso que eu gosto de ter sempre o tapetinho lá na pia. Fazia tempo que eu queria fazer já, eu coloco sempre um guardanapo embaixo, mas eu queria já fazer um tapetinho fazia tempo. Então, eu resolvi já fazer e já trazer para vocês verem, tá bom? Então, ó, antes de mais nada, antes de eu passar para vocês os materiais, eu quero que você me ajude aí, deixando seu like, faz um comentário se você gostou, se você vai fazer essa peça ou não. Assista até o final para ver a dica incrível que tem lá no final, que eu vou deixar para vocês, para as meninas que não gostam de viés, tá bom? E se inscreva no meu canal se você está chegando agora aqui e não conhece ainda, e não é inscrito ainda no meu canal, aproveita, já se inscreve, tá bom? E é isso aí. Um beijo no coração de todas. Fiquem até o final, porque tem uma dica sensacional, tá bom? Vou deixar vocês agora aí com os materiais que nós vamos utilizar e com o passo a passo. Então, vamos aos materiais para fazer essa fofura, gente. Olha só, eu vou precisar de um pano de prato, tá? Eu tô usando aqui o pano de prato comum, sem bainha, sem nada, tá? Se ele tiver bainha, você corta, tá bom? E tem que ficar assim, ó, retinho, sem bainha. Pano de prato e os nossos retalhinhos, tá certo? Eu tenho aqui, ó, duas faixas de tecido, né? Essa daqui que eu queria usar, como não dava medida, eu peguei essa daqui, que eu acho que vai super combinar, tá vendo? Então, eu vou usar os meus retalhinhos que eu tinha lá parado. E aqui, gente, como eu já falei em alguns outros vídeos para você, aqui em Jaú é a cidade do calçado, né? Nós utilizamos muito, eu, né, no caso, utilizo muito esse material aqui que chama cacharel, tá? Nada mais é do que um nylon acoplado, tá bom? Cetim acoplado, ele tem uma espuminha, ó, tá vendo? Então, se na cidade de vocês não tiver exatamente esse material aqui, você pode comprar nessas lojas que vendem coisa para estofado, essa espuminha, a mais fininha que tiver lá, tá bom? Essa daqui é uma espuminha bem fininha, ó. Então, eu vou utilizar essa espuminha aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu fui lá na minha pia e medi o tamanho que eu ia precisar para fazer esse tapetinho para a minha pia, tá? E deu a medida de 42 por 52. Então, este material aqui, que é a minha base, tá? Que é a minha manta, vamos dizer assim, né? Eu cortei ele no tamanho exato, 42 por 52. Os nossos retalhinhos, ele tem que ser um pouquinho maior, tá bom? O nosso pano de prato também. O pano de prato, geralmente, ele é 45 por 70, né? Que é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Eu vou emendar aqui vai ficar 3 pedaços, né? Como eu tinha esse pedacinho aqui que eu queria usar, é uma barra que eu tinha aqui, eu vou cortar ela aqui no meio, ó.
Gente, é muito rapidinho de fazer esse tapetinho e muito útil. Então, eu vou emendar assim, ó. Vou colocar esse aqui. Vou tombar aqui, ó, de frente com frente, passar uma costura, virar, e aí eu venho com esse, de frente com frente, passo outra costurinha e abro aqui, tá bom? O meu pano que tá emendadinho, bonitinho, né? E vou achar o meio dele. Vinca bem aqui, ó, pra gente achar o meio, tá bom? Vou pegar a minha espuminha e também vou achar o meio dela. O meio dela é aqui. E aí, gente, eu vou colocar aqui, ó, o meinho da minha espuminha, tá? Com o meinho do meu tecido, ó. Então, vou dobrar aqui novamente o meu tecidinho pra fazer ele bem certinho, ó. Então, vou colocar aqui. Aqui é o meio, né? Eu vou colocar aqui, porque tem que ficar bem certinho, gente, porque tem que dar as sobras nas laterais exatas, tá bom? Vocês vão entender depois o porquê. Ó, a gente abre aqui. E aí, gente, ó, eu vou passar a minha peça em cima, já, ó, tem um alfinetinho nas 4 pontinhas, os 4 cantinhos, tá? Aí, a gente vem passando o ferro assim, ó, e já vai trocando os alfinetinhos de lugar pra que ele fique bem assentadinho, tá bom? Ó. Tô com o meu tecidinho bem retinho lá, na minha espuminha, tá? Se você tiver colinha spray, quiser passar colinha spray embaixo, pode passar, mas não tem necessidade, tá bom, gente? Ó, agora aqui, ó, eu vou virar o meu trabalho, tá? Vou pegar o meu pano de prato e vou encaixar ele aqui, vou alinhar ele aqui com a minha espuminha, ó. Lembrem-se que a espuminha é o tamanho que você vai precisar lá para sua pia. Então, meçam aí a sua pia, né? E o que tiver de sobra aqui nesse pano de prato, a gente vai retirar. Eu vou fazer aqui um quilt livre, tá? Você pode fazer daquele jeito que eu já ensinei, colocando a régua e quiltando. Você pode fazer ondinhas, como eu também já ensinei, vem fazendo ondinhas assim, né? Do jeito que vocês quiserem. Pode fazer só riscos, tanto faz, tá bom? Eu vou fazer aqui um quilt livre. Eu vou começar aqui, ó, e vou vir fazendo ondinhas aqui, depois eu faço aqui, depois eu faço aqui, aí eu vou virar e vou fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Prontinho, ó, terminei aqui de quiltar, ficou quiltadinho assim. Aí, ó,
tira os alfinetinhos, né? Se sobrou algum, presta bem atenção para ver se tem algum alfinetinho. Aí, nós vamos virar a nossa peça aqui, ó. Ó, percebam que, por isso que eu falei pra vocês cortarem o pano de prato bem certinho, porque olha como ele é danado, tá vendo? Ele dá aquela corridinha, não tem problema, gente, tá? Isso aqui vai sumir agora. Porque eu vou usar o próprio tecido nosso de base aqui pra fazer um viezinho, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, pelas partes menores, eu venho aqui, dobro e dobro novamente. E passo uma costurinha. Aí, ele já vai fazer o acabamento lá atrás e aqui na frente também. Por isso que eu falei pra vocês deixarem o tecido maior, tá bom? Então, já tá calculado aqui direitinho o nosso tecidinho. Ele ficou... Então, aqui, ó, vai ser 42 por 52. E aqui nas laterais, 6 por 56. 46 por 56, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Agora, eu só vou fazer o acabamentinho aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, ó, como se fosse um viés, tá? Imagine se a gente tivesse posto o viés aqui atrás já, a gente iria virar ele agora aqui, né? Dobrar ele até a margem aqui e dobrar novamente. E passar uma costurinha. Então, eu vou fazer isso nos 4 lados. Procurem colocar um pontinho bem bonitinho aí, maiorzinho que vocês tiverem, tá? Faço isso primeiro desse lado, depois eu faço do outro, e depois eu faço nas laterais maiores, tá bom? Fiz os 2 lados aqui, agora eu faço esses 2 lados aqui. Agora, gente, pra gente fazer essa parte aqui, ó, das outras 2 laterais, o que que eu vou fazer? Eu dobro essa pontinha aqui, ó, até a margem da minha espuminha lá, dobro ela novamente aqui e de novo. Aí, já vai ficar aqui um cantinho. Olha, um cantinho bem bonitinho, tá vendo? Um cantinho mitrado, tá certo? Então, façam isso nos 4 cantinhos. E está pronto, gente, o nosso tapetinho de pia. Olha só que coisa mais fofa, ó. Acabamentinho aqui que ficou como um viezinho mesmo, né? Então, fica aí uma dica. Se vocês quiserem fazer tapete mesmo, eu também faço tapete assim, tá? Eu deixo lá nas laterais sobrando tecido e depois eu já uso o próprio tecido para fazer o viezinho, tá? Então, olha, ficou assim. Gente, é uma peça muito, muito, muito útil. Já que fazia tempinho, né, que eu queria o meu tapetinho aqui pra eu usar aqui na minha pia. E aí eu falei, já vou aproveitar, vou fazer e já vou mostrar para as meninas como que eu faço, tá certo? E atrás, gente, olha, ele fica com o pano de prato aqui. Então, ele segura bem a umidade. Se você depois terminou de secar, vai lá no varal, pendura ele assim, ó, aqui, põe um prendedorzinho aqui, ele seca rapidinho, porque essa espuminha, ela é bem fininha, tá? Quiser pôr na máquina para lavar, pode pôr. Então, é uma peça super útil que nós, mulheres, amamos, não é verdade, gente? E agora, pra gente finalizar aqui a nossa aulinha, tá? Eu vou ler uma passagem bíblica para vocês bem rapidinha, tá? O Senhor me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Essa passagem está lá em Isaías 61, 10. Então, essa passagem diz sobre como Deus vê a gente, tá? Aos olhos de Deus, como Ele nos vê, né? Então, olhe durante um tempo suficiente dentro dos olhos do nosso Salvador, e ali também você verá uma noiva, vestida com o linho mais puro, vestida de pura graça, desde a grinalda na sua cabeça até as nuvens nos seus pés.
ela é real, ela é a princesa, ela é a noiva, a sua noiva. Caminhando em direção a ele, ela ainda não está com ele, mas ele a vê, ele a espera, ele anseia por ela. Quem poderia viver sem ela? Você o ouve sussurrar. E quem é aquela noiva? Quem é aquela beleza que ocupa o coração de Jesus? Não é a natureza. Deus ama a sua criação. E a criação suspira por estar com ele. Mas o Senhor nunca chamou a criação de sua noiva. Não são os seus anjos. Ele não está sempre presente para adorá-lo e servi-lo. Mas o Senhor nunca chamou os seres celestiais de sua noiva. Então quem é? Quem é, gente? Quem é essa noiva de quem Jesus fala e por quem Cristo anseia? Quem é essa noiva que capturou o coração de Jesus, que ele espera ansiosamente? O desafio é lembrar-se disso sempre, meditar nisso sempre, gente. Concentrar-se nisso, permitir que o amor modifique o modo como você olha para si mesmo. Você se sente ignorada? Novas roupas e estilos podem ajudar durante algum tempo, mas se deseja uma mudança permanente, aprenda a se enxergar como Deus lhe vê. Ele lhe vestiu de vestes de salvação. Ele me cobriu e te cobriu com o manto da justiça, como um noivo que adorna, que espera ansiosamente, ele nos enfeita com as suas joias. Então, gente, o que eu queria deixar para você é uma questãozinha para vocês pensarem, né? Sobre ela, meditarem sobre ela, é assim. O que significa para você saber agora, né? Depois de eu ler esse trecho aqui para você, que Deus se alegra pela sua vida, que Deus te espera ansiosamente, que Deus te adornou, te encheu de bênçãos, e Ele está ansioso, porque Ele não chama ninguém de noiva. Ele fez muitas criações, né? A gente sabe disso, mas Ele só chama nós. Só nós somos a noiva dele. Então, eu queria deixar essa reflexão. Como você vê isso? Como você está agindo como noiva de Deus, tá bom? Então, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. É simples, mas é de coração, porém muito, muito, muito útil. Fica essa dica aqui do acabamento, que ela é super rápida para as meninas que não gostam de colocar viés, né, meninas? Fica aí a dica sensacional da Eriquinha, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima live. Fiquem com Deus.